Meus amados, estejam em pé, então vamos receber já pastor Lincoln, que vai estar ministrando a palavra de Deus para os nossos corações. Deus tem algo novo para nós nesta noite, aleluia. Pastor Lincoln com a palavra neste momento para falar tudo que vem de Deus para nós nesta noite. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Alegre em estar aqui revendo alguns amigos, louvando a Deus. Por mais uma vez podemos fazer menção da sua palavra. E nesta feita, quero louvar a Deus pelo pastor presidente desta igreja, pastor Ivaldo Teodoro, irmã Aparecida, que são amigos, que nós nos encontramos em Goiânia, passamos alguns dias juntos. Louvo a Deus também pela vida do pastor Elson Pereira, pastor Cláudio Custódio, primeiro vice e segundo vice desta igreja. Um abraço aqui do pastor João Pereira da Silva, presidente da Assembleia de Deus de Goiânia. Mando um abraço a cada um dos irmãos. Pastor Josué Barros, tesoureiro do campo e também desta igreja. E quero ser grato a Deus também pela vida do meu amigo, pastor Daniel Pedroso, juntamente com sua família, evangelista Renato e a sua esposa Patrícia Marques. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Queridos, por gentileza, abram as vossas Bíblias. Na segunda epístola, que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo no capítulo de número 4. Um abraço também do meu pastor presidente a todos os irmãos de congregações e os que congregam aqui. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, minha companheira, que está sempre ao meu lado, a irmã Valéria Bezerra da Silva. Segunda epístola que Paulo escreve a Timóteo no capítulo de número 4. Louvado seja o nome santo do Senhor. Leremos alguns versículos, acompanhe aí. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Louvado seja o Senhor. E você pode assentar e tem liberdade para adorar o santo nome do Senhor. Queridos, nós vivenciamos uma época em que não tem sido fácil a situação da igreja em geral. Vivemos em dias onde o evangelho do Senhor não tem sido pregado na sua verdade e na sua totalidade. Vemos cada dia mais surgindo pessoas ministrando um falso evangelho. E isso tem sido um problema para a igreja, porque muitas pessoas têm crescido na fé, crendo e aprendendo em coisas que não são da palavra de Deus. E com o passar do tempo, tais coisas vão se enraizando em seus corações, tornando-se cada dia mais difícil que esses irmãos, essas pessoas se tornem verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. E não é algo que acontece tão somente nos dias de hoje. Quando nós damos uma olhada na história dos apóstolos, olhando na Bíblia, momentos que eles vivenciavam e as epístolas que escreviam, nós vemos que isto é algo que já vem lá de trás, lá do início da igreja. Quando João escreve a sua segunda epístola, no capítulo 2, no versículo 18, ele diz: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo. Por isso, sabemos que é a última hora. Do seio da igreja, dentro da igreja onde João escreve as suas epístolas, haviam homens contrários ao evangelho. Homens que pregavam um evangelho deturpado. Então é que ele fala: saíram de nós porque não eram de nós, porque se fossem de nós, eles teriam ficado conosco. E o que doía no coração do apóstolo João era ver homens que estavam no seio da igreja, que aprenderam acerca do verdadeiro evangelho,
mas agora começaram a se corromper e pregar um evangelho atrativo, um evangelho de negócio, um evangelho que agradasse os ouvintes, mas não um evangelho que agradasse ao Senhor e que fosse o verdadeiro evangelho. Quando nós damos uma olhada nas epístolas de Paulo, nós encontramos que quando ele escreve aos Filipenses, ele percebe isso, ele diz: verdade é que alguns pregam a Cristo por inveja, por porfia, alguns por boa mente, uns por amor, mas eu fui posto por defesa do evangelho. Eu e você, queridos, nesses últimos dias, somos levantados por Deus e fomos levantados por Deus para defender o verdadeiro evangelho. Para, mediante a tantas pregações e falácias erradas, nós dizemos que é um Jesus verdadeiro, que é um Jesus que transforma, que é um Jesus que liberta, que é um Jesus que muda o homem do seu pecado, o tira do lamaçal e o faz um santo homem de Deus e o prepara para levar as mansões celestes, para passar a eternidade com o Senhor. E quando nós olhamos esta epístola em questão, a segunda epístola que Paulo escreve a Timóteo, nós vemos o coração do apóstolo preocupado. Uma mente perturbada e ele preso em Roma, mas preocupado como continuaria e ficaria a pregação do evangelho. E devido a tamanho amor que ele tinha como um filho a Timóteo, ele começa escrevendo no capítulo 1, versículo 13, conserva o modelo das sãs palavras que de mim ouviste, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. No capítulo 2 ele diz, versículo 2, o que de mim aprendeste entre muitas testemunhas, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. No versículo 15 ele diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Paulo estava dizendo, Timóteo, siga os meus passos, forme discípulos, mas para isso, seja alguém preparado na palavra do Senhor, alguém muito bem instruído. Tanto é que ele diz, aquilo que tu aprendeste no passado, mantenha da mesma forma. Paulo não queria que Timóteo, com o passar do tempo, viesse a deformar a sua pregação, deformar o seu evangelho com o intuito de conseguir ibope, das pessoas se agradarem do seu evangelho. E, queridos, nós não temos que nos preocupar se as pessoas gostam ou deixam de gostar do que nós pregamos. Nós temos é que nos preocupar se Deus está se agradando do evangelho que nós pregamos, se a palavra que nós falamos é o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. A preocupação de Paulo era grande. E nós olhamos para os dias de hoje e há algo mais preocupante ainda. Em nossas pregações, digo no geral, em nossas pregações, nós falamos muito do que Deus pode nos dar nesta vida. Mas nós não falamos muito pouco da vida eterna que nos está preparada ao lado do Senhor por toda a eternidade. Nós, em geral, pregamos a igreja do Senhor, um evangelho onde as pessoas, e nós muitas vezes, digo em geral, nós enganamos as pessoas dizendo que vindo para Cristo, todos os problemas estão resolvidos, as portas serão abertas, não passaremos mais nenhuma dificuldade, será tudo lindo e maravilhoso. Mas o tempo passa, as pessoas vão se frustrando com o falso evangelho. Mas quando nós olhamos os escritos sagrados, nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo, aqueles que querem viver piamente em Cristo, padecerão perseguições, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus fala a sua palavra, em João capítulo 16, ele diz, digo-vos isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, louvado seja o Senhor. É um evangelho de cruz, é um evangelho de dor, é um evangelho às vezes de lágrimas, de sofrimento, mas é um evangelho que produz vida eterna, que produz paz, que produz alegria, que tão somente o Senhor pode nos proporcionar. E nós levamos este evangelho tudo bom, tudo tranquilo. Mas quando Paulo escreve a sua epístola aos Filipenses, ele afirma, digo isto, não por necessidade, porque eu aprendi a me contentar com o que tenho, sei ser abatido, sei ter abundância. Em tudo fui instruído, em tudo eu aprendi. E quando ele escreve a sua epístola aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz, porque eu recebi quarentenas de açoites, 5 quarentenas de açoites menos 1, 3 vezes, fui açoitado com varas.
Passei a noite, um dia, num abismo. Perigos de rio, perigos de mares, perigos dos meus irmãos, dos concidadãos, perigos de outras nações, perigos de estranhos, em trabalhos em grande fadiga. Mas ele termina no versículo 28 dizendo: e me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Paulo passava por todos os sofrimentos, e ele mostra que o Evangelho levará a nós a vivermos momentos de aflições. Mas quando ele escreve a sua epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, ele diz: porque eu tenho para mim que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Louvado seja o Senhor. Ei, querido, às vezes no ministério dói, sofre, nós somos perseguidos, nós somos afligidos. E você, meu irmão, no seu trabalho, às vezes as pessoas não entendem a sua vontade de ser fiel a Deus. Mas saiba de uma coisa, valerá a pena, porque naquele dia nós ouviremos o nosso Senhor dizendo: vinde benditos do meu Pai, para o descanso eterno que eu vos tenho preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Falamos tanto desta terra, e é algo fácil de nós notarmos e entendermos. Goiás é um estado onde pessoas de todo o país moram. É difícil, mesmo em Goiânia, você encontrar um goiano, irmão. É difícil, porque são pessoas da Bahia, do Maranhão, de tantos estados. Por que estou falando isso? Como alguém que muda de Goiás e vem para o sul. No começo, o sotaque vai ser diferente, a forma de agir, a cultura é totalmente diferente. Porém, com o passar do tempo, nós vamos nos adaptando, nós vamos nos moldando. O sotaque goiano do R vai perdendo, vai falando uma fala mais bela, mais cantada, como se fala no sul. E nós vamos mudando, e fica difícil olhar para alguém e dizer, olhando para ele, dizer: você é de tal estado, você é de tal região. E nós vamos adaptando tanto, e as pessoas falam: eu gosto da minha terra natal, pastor Daniel. Mas quando falam: você quer voltar para lá? Eu falo: não, aqui está muito bom, eu me adaptei. Queridos, às vezes nas nossas pregações, nós moldamos uma terra tão linda, uma terra tão maravilhosa. Mostramos que as pessoas serão abençoadas em tudo, prosperarão em tudo, viverão bem em tudo, que aqui será o paraíso terrestre, onde tudo será lindo e perfeito. E as pessoas vão se acostumando, e parece que vão perdendo a essência do céu e vontade de estar no céu. Mas quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz: porque a nossa cidade está nos céus, da onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo em um corpo glorioso. Louvado seja Deus. Mas mas irmão Lincoln, não tem como. Nós precisamos nos relacionar, precisamos vivenciar deste mundo, participar, ter amizades, ter trabalho. Aí eu lembro do que Cristo roga ao Pai em João capítulo 17: Pai, não rogo que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós somos santificados pela palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Vivemos num mundo em trevas, mas onde raia a luz de Deus dentro dos nossos corações. Falamos muito, às vezes, em nossas pregações, de um Jesus abençoador. Eu creio, sou prova viva de que Jesus abre portas, Deus muda a história, reescreve histórias. Mas falamos muito pouco do Cristo ressuscitado e do Cristo crucificado. Falamos pouco da cruz de Cristo, do que Cristo padeceu por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos nesta noite tendo a liberdade para cultuar a Deus, para que eu e você tivéssemos esta liberdade que nós tivemos há poucos minutos, de um homem falho e pecador dobrar o joelho e dizer: Pai, eu estou aqui. E nós ouvimos a voz de Deus falar aos nossos corações, dizendo: Filho, fala que eu te escuto, eu estou com as mãos estendidas para te abençoar. Com este falso evangelho que tem sido propagado, nós temos gerado pessoas fracas espiritualmente, pessoas suscetíveis a falsos ensinos, a falsos pregadores, falsos pastores e falsas igrejas, com suas falácias e fábulas e ensinamentos profanos. Nós temos formado pessoas debilitadas espiritualmente. E quando nós trazemos um evangelho puro, procuramos trazer um evangelho genuíno,
Acontece o que aconteceu em João, capítulo de número 6. Aquele dia Jesus estava inspirado, como sempre esteve. Mas o sermão, o cinto estava apertado um pouquinho mais, a palavra estava mais um pouco dura. A Bíblia diz que muitos da multidão começaram a se dispersar, a ir embora. E aí os discípulos chegam até Jesus, meu amigo evangelista Renato, e falam: Jesus, o discurso está duro, está pesado. Jesus olha para os 12 e diz: se vocês querem ir, vão também. Mas aí o apóstolo Pedro olha para Cristo e diz: para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna, louvado seja o Senhor. Sabe por que você veio da sua casa, mesmo após um dia cansado, às vezes de dor e de lágrimas, e adentrou esta igreja para cultuar o Senhor? Porque só Cristo tem a palavra de vida eterna. Você tem suportado tudo na sua vida e suportado todos, mas tem mantido fiel dizendo: Senhor, eu quero chegar aos céus. É porque só Ele tem a palavra de vida eterna, que nos alimenta, que nos consola. A palavra que nos mantém de pé, a palavra que nos guia, a palavra que nos transforma, a palavra que muda as nossas vidas, louvado seja o Senhor. Só Ele tem este poder da palavra de vida eterna. Queridos, não se engane, o falso evangelho, ele tem sim uma capacidade grande de atrair pessoas, de fazer ajuntamentos. E nós vemos multidões ouvindo o falso evangelho. Mas saiba de uma coisa, e se você já sabe, apenas recorde: somente o verdadeiro evangelho leva o homem, vil pecador, ao arrependimento, à transformação de caráter e à proximidade com Deus, louvado seja o Senhor. E não adianta nós vivermos no engano, dizendo que o falso evangelho não está dentro dos nossos corações, da nossa mente muitas vezes. Porque quando nos é perguntado por alguém que não serve ao Senhor, pergunta: Adriel, o que Cristo fez na sua vida? O meu amigo pregador Jonatas, o que Deus fez na sua vida? O normal em mim e em você é nós relatarmos testemunhos acerca das coisas desta vida. Nós dizemos: antes de Cristo, eu era desempregado, e quando eu aceitei, Ele me deu emprego. Antes a minha conta bancária vivia no vermelho, mas agora ela está recheada, está cheia. Antes eu andava de bicicleta, agora eu ando num carro do ano. Tinha uma casinha velha, morava de barracão, de aluguel. E agora Deus me deu uma mansão. Mas este não é o verdadeiro evangelho. Estes não são os efeitos que o verdadeiro evangelho produz em testemunho. O verdadeiro testemunho de alguém que vive o evangelho é: antes eu era um adúltero, mas agora Jesus me ensinou a amar, honrar e respeitar a minha esposa. Antes eu era um mentiroso, mas Deus me mostrou que Jesus Cristo, Ele é a verdade, louvado seja o Senhor. Antes eu tinha rancor, não perdoava, mas através do perdão de Cristo eu aprendi a perdoar aqueles que se levantam e amar os meus inimigos, louvado seja o santo nome do Senhor. As trevas me dominavam, mas hoje brilha a luz do Santo Espírito do Senhor. Eu vivia no lamaçal do pecado, mas agora eu busco viver a santidade, eu busco agradar a Deus, eu busco viver a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. É este o testemunho, irmão. O evangelho precisa produzir transformações. Chega de eu e você vivenciarmos sensações momentâneas. Nós precisamos de transformações profundas do nosso caráter. Chega de nós participarmos de culto, glorificarmos, falarmos em línguas estranhas, mas saímos daquela porta e voltarmos para a mesma vidinha de pecado. Não, Jesus quer nos mudar. Ele quer que o sangue aspergido na cruz perdoe os nossos pecados, mas o caráter seja transformado. Precisamos de transformação, precisamos do verdadeiro evangelho. As pessoas não podem adentrar a casa do Senhor e saírem da mesma forma, com fome. O evangelho não precisa de invencionismo. E o fascinante que eu tenho aprendido em todos esses anos, meu amigo pastor Daniel, é que a simplicidade dele é que fascina o ouvinte. É a simplicidade que toca os corações. É a simplicidade que vai no mais oculto da alma e atrás ao pé do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós estamos num culto de ensino, então você vai abrir a sua Bíblia, por gentileza. Primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 2, para você não se perder e me acompanhar na mensagem. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2.
Diz assim a palavra do Senhor através do apóstolo Paulo: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou sabedoria. Nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e grande temor. Versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Quando eu e você pregarmos o verdadeiro Evangelho, Deus se manifestará, milagres ocorrerão para a glória do nome do Senhor, o nome de Deus será glorificado através das nossas vidas, algo acontecerá para a glória do nome do Senhor. Era esta a preocupação de Paulo a escrever estes versículos no capítulo 4 a Timóteo. Paulo já tinha servido o Senhor, meu amigo Adriel, por mais de 30 anos. Agora ele estava preso, condenado à morte. A preocupação, repito, era como ficará a palavra do Senhor. Mas nós olhamos toda a vida de Paulo: dores, lágrimas, sofrimento, conquistas, sucesso, vitórias. Mas ele chega no final do seu ministério e nos dá o segredo, nos mostra como é servir ao Senhor e o verdadeiro Evangelho. Ele afirma em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 a 8, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está preparada a coroa, a qual o justo juiz me dará, não somente a mim, mas a todos quanto aguardarem a sua vinda. Paulo estava dizendo: eu estou à beira da morte, estou morrendo, mas valeu a pena tudo que eu passei. Valeu a pena as lágrimas, o sofrimento, as perseguições. Querido, haverá um dia em que eu e você vamos olhar para trás e vamos dizer: valeu a pena ser fiel, valeu a pena andar a palavra do Senhor, valeu a pena noites de oração, valeu a pena jejuns de consagração ao Senhor, valeu a pena lágrimas ao ler a palavra do Senhor, aprendendo mais acerca do Evangelho do Senhor, valeu a pena às vezes a família rejeitar, amigos rejeitar, na empresa as pessoas rejeitarem. Nós vamos dizer: valeu a pena tudo isso, porque hoje eu estou na glória com o meu mestre amado. Louvado seja o Senhor, aleluia. Valerá a pena. Mas o que este verdadeiro Evangelho produz na minha vida mais, irmão Lincoln? Paulo foi tão movido e impactado por este Evangelho que, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em outras traduções, o morrer é ganho. Paulo tinha sua vida não por preciosa, mas ele sabia da necessidade de continuar pregando. Mas ele sabia que, vivendo o verdadeiro Evangelho, o melhor o estava reservado na eternidade. Mas, irmão Lincoln, é difícil entender o que o Evangelho verdadeiro produz. Não, então redobre um pouco a sua atenção. Vou lhe falar acerca de um mártir da igreja. Com certeza você já pode ter ouvido falar ou lido um pouco a sua história. Falo do irmão Inácio. No início da era cristã, o imperador baixa decretos para que os crentes fossem presos, mortos, e muitos seriam levados como um espetáculo até o Coliseu. Inácio tinha sido, pastor Daniel, bispo em Antioquia. Ele era discípulo de Pedro e de João por 50 anos. Quando ele tem conhecimento deste decreto de perseguição, ele não faz como muitas vezes eu faria ou você faria, de se esconder nos cantos, ir para debaixo da cama e chorar. Não, a história nos conta que Inácio se entrega às autoridades, porque o maior sonho, o maior desejo, Jonatas, que Inácio tinha, era morrer por amor ao Evangelho. Porém, isto implicaria a ele uma viagem de 6 meses de fome, sofrimento, frio. Mas mesmo assim ele não se importa e entrega às autoridades. Com 2 meses de viagem, no dia 20 de agosto daquele ano, ele resolve escrever uma carta, já que ele estava em Esmirna. Ele escreve uma carta à igreja. Quem sabe se eu escrevesse a carta, escreveria: o negócio está feio,
Está pegando, igreja, ora por mim, porque eu não sei mais o que eu faço para que Deus faça algo. Mas o teor da carta de Inácio era diferente. Ele conhecia a história de Pedro. Ele era discípulo de Pedro. Por isso que ele fala: irmãos, ser-vos-ia fácil resolver o meu problema. Porque eu bem sei que se vocês orassem, Deus enviaria o anjo, como aconteceu em Atos capítulo 12. Deus enviaria o anjo e me tiraria do cárcere. Mas eu não quero isso, porque se vocês orarem, serão os piores inimigos entre eu e as mansões celestiais. O desejo dele era ser morto por Cristo, por amor a Cristo. Mas 4 meses de sofrimento para inteirar os 6 meses de viagem. No dia 20 de dezembro, é de manhã, o sol está raiando, ele está adentrando o Coliseu. Mais de 100 mil pessoas esperando o espetáculo. E naquele dia a atração era grande. Um bispo de que 50 anos pastoreou. Então a multidão estava fervorosa. Quando Inácio entra no Coliseu, ele é conduzido até o prefeito. Porque naquele dia o imperador não se encontrava. O prefeito olha para o irmão Inácio, pastor Elson, e diz: Inácio, rapaz, resolve isso. Nega o teu Jesus, adora os deuses de Roma, que tudo está resolvido. Tudo está acabado, você volta para a sua casa. O irmão Inácio, com 100 anos de idade, corpo fragilizado, cabelos brancos, olha para aquele prefeito e diz: você quer me impedir de comer o pão da imortalidade e beber o cálice da vida eterna? Inácio permanecia de pé. Naquela hora o prefeito se indigna, cria uma ira no seu coração, fala aos soldados: peguem Inácio, amarrem ele num tronco no Coliseu e soltem as feras. Assim os soldados procedem. O irmão Inácio é amarrado no tronco. Porém, quando os soldados estão saindo para que as feras sejam soltas, ele brada em alta voz: cidadãos romanos, eu hoje estou sendo condenado, não porque sou um homem cruel ou porque cometi uma crueldade, mas é necessário que se cumpra algo na minha vida, porque hoje eu sou triturado como um trigo, mas eu vou me apresentar a Deus como um pão branco e um pão puro para a glória do santo nome do Senhor. Ele morre, Maulinco, mas a história diz que ele foi triturado e só sobrou os ossos. Não importa, naquele dia eu e você vamos entrar nas mansões celestes e lá estará o irmão Inácio para a glória do nome do Senhor. Permaneceu fiel, não se rendeu, querido. Não abandone a sua fé, não se venda por um falso evangelho, não viva uma vida longe do verdadeiro evangelho, mas vivamos a palavra do Senhor na sua totalidade. Não vou te enganar que vivendo o verdadeiro evangelho você não vai chorar, mas não vou te enganar com isso, vai doer às vezes, você vai sentir vontade de passar para o falso evangelho, mas apenas permaneça fiel, mantenha-se fiel, mantenha-se na palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que nos dê graça. Porque, queridos, por nós mesmos nós não estaríamos aqui. Nós, obreiros, por nós mesmos, a gravata já estava jogada para um canto, o paletó também, nós estaríamos fazendo outra coisa. Mas é a graça de Deus que tem nos sustentado. É o poder de Deus que tem nos mantido de pé. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite, no nome de Jesus, nós adoramos ao Senhor. Pai, nós adoramos a Ti por Tua palavra, pelo verdadeiro evangelho. E nesta hora eu apresento ao Senhor meus irmãos que nesta noite clamam a Ti. Deus, inclina os Teus ouvidos, estenda as Tuas mãos, que o Teu santo e maravilhoso Espírito venha nos consolar, nos confortar. Sei que alguns têm pensado em abandonar a fé e desistir, mas Deus, meu Deus, vá no fundo da alma e assim está, enxugue as lágrimas. Deus, restaura, renova e fortalece na autoridade do nome de Jesus. E
leva-nos mais próximo do Senhor. Pai, toma os meus companheiros obreiros, que muitas vezes têm chorado, têm sentido o peso da responsabilidade, e Pai, dê um abraço, dê um afago, porque nós cremos que vale a pena permanecer fiel, meu Deus. No nome de Jesus, sustém-nos com as tuas potentes mãos, em nome de Jesus, e traga fortalecimento às nossas vidas, em nome de Jesus, e não nos permita apartar do verdadeiro evangelho, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém, queridos? Você pode assentar bem dizendo o nome do Senhor. Voltemos ao verdadeiro evangelho e a sua simplicidade. Amém? Louvado seja Deus. Sou grato a Deus por esta noite, Ele falar conosco e poder estar aqui com os irmãos. Quero deixar um abraço, com a permissão do pastor, aos irmãos de Goiânia, que estão nos acompanhando, alguns da sede, da congregação. Hoje não era fácil, porque hoje é o dia de ensino do meu pastor presidente também. Mas as congregações que não estavam escaladas, alguns irmãos estão nos assistindo. Deixo um abraço à minha esposa, que também está assistindo. Que Deus abençoe. Pastor Elson, meu querido, muito obrigado pela confiança de ceder este santo altar para ministrar a palavra do Senhor. E mais uma vez transmito o meu abraço a meu amigo pastor Ival e a irmã Cida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe, meus queridos, em nome de Jesus.